A maioria das pessoas vive o dia a dia sem nunca parar para pensar no quão assustadoramente vasto e misterioso é o universo. Mas, e se eu te dissesse que tudo o que conhecemos pode ser apenas uma fração de algo infinitamente maior? Sim, a Via Láctea, nosso lar cósmico, é apenas um ponto minúsculo em um oceano de galáxias, e algumas das descobertas sobre o espaço são tão bizarras, colossais e inexplicáveis que podem mudar completamente sua percepção da realidade. O que você acredita ser impossível pode já estar acontecendo agora mesmo, em algum lugar do cosmos. O universo está repleto de segredos que desafiam nossa compreensão. Existem estruturas tão gigantescas que não deveriam existir. Planetas onde chove vidro derretido e buracos negros com bilhões de vezes a massa do Sol que devoram tudo ao seu redor. Como se isso não fosse o bastante, astrônomos já detectaram sinais misteriosos vindos do espaço profundo que parecem seguir padrões que ninguém consegue explicar. Isso sem contar os imensos vazios cósmicos, onde simplesmente não há nada, um enigma tão grande quanto o próprio Big Bang. O que mais pode estar escondido na escuridão do cosmos? Prepare-se para uma viagem épica pelos fatos mais assombrosos e fascinantes sobre o universo. Desde as maiores estruturas já descobertas até os mistérios que podem redefinir o que sabemos sobre a vida e a existência, você está prestes a conhecer algumas das verdades mais chocantes do espaço. Mas antes, me diga, você está pronto para ter sua mente completamente expandida? Imagine que você pudesse viajar na velocidade da luz, o limite imposto pelas leis da física. Mesmo assim, levaria mais de 100.000 anos apenas para cruzar a Via Láctea, nossa galáxia. Agora, expanda essa ideia. O universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, mas os cientistas estimam que ele pode ser pelo menos 250 vezes maior. Isso significa que o que conseguimos enxergar com os telescópios mais avançados é apenas uma pequena fração de algo inimaginavelmente maior. O que há além? Ninguém sabe ao certo, mas as evidências sugerem que o cosmos pode se estender infinitamente, ou talvez seja composto por múltiplos universos. Se a imensidão já impressiona, pense no que está contido nela. Somente no universo observável existem trilhões de galáxias, cada uma com bilhões ou até trilhões de estrelas, sem contar os planetas e outros corpos celestes. Algumas dessas estruturas cósmicas são tão vastas que desafiam nossa compreensão. O telescópio James Webb, por exemplo, já detectou galáxias formadas logo após o Big Bang, mostrando que o universo evoluiu de maneira muito mais complexa do que imaginávamos. A cada descoberta, percebemos que estamos apenas começando a desvendar os segredos do espaço, e tudo o que sabemos pode ser apenas a ponta do iceberg. Dentro dessa vastidão, algumas estruturas se destacam pela sua grandiosidade e pelo fato de simplesmente não fazerem sentido dentro do que conhecemos sobre o universo. Entre elas, existe uma colossal que desafia todas as leis da astrofísica, uma muralha cósmica tão gigantesca que nem mesmo a luz consegue atravessá-la em menos de 1 bilhão de anos. Entre todas as descobertas impressionantes sobre o universo, poucas são tão intrigantes quanto a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Essa estrutura cósmica desafia a lógica, estendendo-se por inacreditáveis 10 bilhões de anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, a própria Via Láctea, que já parece imensa para nós, não passaria de um mero detalhe dentro dessa muralha cósmica colossal. O mais impressionante? A luz, que viaja a 300.000 quilômetros por segundo, levaria bilhões de anos apenas para atravessá-la. E os cientistas ainda não sabem como algo assim pôde se formar.
O problema é que, segundo a teoria cosmológica atual, estruturas desse tamanho não deveriam existir. O universo, em grande escala, deveria ser homogêneo, ou seja, não deveria haver regiões tão gigantescas e densas. Mas a muralha está lá, desafiando todas as nossas previsões. Descobertas como essa nos mostram que o universo é muito mais caótico e imprevisível do que imaginávamos, abrindo margem para que existam outras mega-construções naturais que ainda não detectamos. Será que há outras muralhas espalhadas pelo cosmos? Ou será que essa é apenas uma anomalia única? Se estruturas como essa já nos surpreendem, o que dizer de planetas que parecem saídos da ficção científica? Em meio a essa imensidão cósmica, existem mundos que desafiam completamente nossa noção de realidade. Imagine um planeta onde chove vidro derretido, ou outro que pode ser composto quase inteiramente de diamante. Por mais absurdo que pareça, eles existem e mostram o quão bizarro e fascinante o universo pode ser. O universo abriga estruturas colossais, mas também esconde mundos que desafiam qualquer lógica. Entre bilhões de planetas espalhados pelo cosmos, alguns parecem saídos diretamente de uma simulação impossível. Exoplanetas com atmosferas tóxicas, chuvas de metal derretido e até composições inteiramente feitas de diamante mostram que a diversidade cósmica vai muito além do que conseguimos imaginar. Cada descoberta revela que as regras da Terra não se aplicam em todos os cantos do espaço. Há lugares onde as leis da física parecem ter sido levadas ao extremo. HD 1809733b é um desses mundos absurdos. Localizado a 63 anos-luz, esse gigante gasoso possui ventos que atingem 8.000 km/h, carregando uma tempestade de partículas de vidro derretido que cortam tudo pelo caminho. Já 55 Cancri e, a apenas 40 anos-luz, é um planeta tão quente que sua superfície pode ser feita de carbono cristalizado, basicamente um imenso diamante cósmico. Com temperaturas que evaporariam qualquer material terrestre em segundos, ele reforça a ideia de que o espaço está cheio de surpresas, algumas valiosas, outras letais. Nem todos os planetas seguem um padrão estável. Alguns vagam sozinhos pelo vazio, sem orbitar estrela alguma, enquanto outros possuem atmosferas tão densas que poderiam dissolver metal. Mas, por mais hostis que esses mundos sejam, nada se compara ao verdadeiro terror do cosmos. Regiões onde nem a luz consegue escapar, devoradoras de tudo que se aproxima. Os buracos negros são os grandes predadores do universo, e alguns deles são tão massivos que fazem até galáxias parecerem pequenas. Entre todas as entidades cósmicas, nenhuma é tão intrigante e aterrorizante quanto os buracos negros. Essas regiões do espaço são tão densas que sua gravidade engole até a própria luz, tornando-se invisíveis e praticamente indetectáveis, a menos que devorem algo em seu caminho. Mas nem todos os buracos negros são iguais. Alguns são pequenos, com algumas massas solares, enquanto outros atingem proporções cósmicas absurdas. Tom 618, por exemplo, é um monstro com 66 bilhões de vezes a massa do Sol. Se estivesse no centro do Sistema Solar, sua borda se estenderia além da órbita de Plutão. O mais assustador é que buracos negros não são estáticos. Alguns são chamados de errantes, pois vagam pelo espaço sem rumo, absorvendo o que encontram pelo caminho. Imagine uma dessas entidades invisíveis cruzando nossa galáxia, sem que possamos vê-la até ser tarde demais. Felizmente, os buracos negros errantes são raros e, até onde sabemos, nenhum está perto o suficiente para ameaçar a Terra. Mas a verdade é que não sabemos exatamente quantos existem.
Alguns podem estar escondidos, esperando para serem detectados quando distorcerem a luz das estrelas próximas. Se os buracos negros já são enigmáticos por si só, algumas anomalias espaciais parecem ainda mais misteriosas. Além de sinais ocasionais vindos do espaço profundo, existem emissões de rádio tão intensas e regulares que parecem desafiar qualquer explicação natural. A ciência tem várias hipóteses para esses fenômenos, mas algumas perguntas permanecem sem resposta. O que, ou quem, poderia estar enviando esses sinais pelo universo? O universo não é apenas um espetáculo visual. Ele também é um oceano de sinais invisíveis atravessando o espaço. Entre as ondas de rádio naturais emitidas por estrelas, pulsares e galáxias, cientistas ocasionalmente detectam sinais misteriosos que desafiam qualquer explicação. Um dos mais intrigantes é o FRB 1809-16, um rápido estouro de rádio que se repete a cada 16 dias, vindo de uma galáxia a 500 milhões de anos-luz de distância. Diferente de outros sinais esporádicos, esse segue um padrão regular, algo extremamente raro na vastidão cósmica. Esses Fast Radio Bursts, FRBs, são explosões extremamente poderosas de energia, mas sua origem ainda é um mistério. Algumas hipóteses sugerem que podem ser gerados por estrelas de nêutrons altamente magnetizadas ou até por colisões cósmicas, mas nenhuma dessas explicações responde por que alguns desses sinais parecem seguir um ciclo previsível. Esse padrão levanta questões intrigantes. Poderiam ser sinais artificiais? Alguns cientistas evitam essa hipótese, mas a verdade é que não podemos descartar completamente a possibilidade de que civilizações avançadas estejam emitindo essas ondas intencionalmente. Seja qual for a origem, o fato é que o universo está repleto de anomalias que ainda não conseguimos entender completamente. Algumas delas desafiam até mesmo a ideia de que o cosmos é homogêneo. Há regiões onde simplesmente não há nada, um vazio tão imenso que a própria existência dele parece um enigma. Se acreditávamos que o espaço era uma tapeçaria de estrelas e galáxias, há lugares onde ele se assemelha mais a um abismo absoluto, e um dos mais intrigantes é conhecido como Bootes Void. Entre todas as curiosidades sobre o universo, poucas são tão perturbadoras quanto a existência de imensos vazios cósmicos. O maior deles, chamado Bootes Void, é uma região do espaço com impressionantes 330 milhões de anos-luz de diâmetro, e praticamente nenhuma galáxia visível em seu interior. Para colocar isso em perspectiva, o universo observável está repleto de galáxias em todas as direções. Mas essa região é tão desprovida de matéria que parece um verdadeiro buraco no tecido cósmico. Como um espaço tão vasto pode estar praticamente vazio? Essa é uma pergunta que intriga os cientistas até hoje. O Bootes Void não é apenas grande, ele é grande demais. Segundo as simulações do universo em larga escala, regiões assim não deveriam existir. A formação das galáxias deveria ter distribuído estrelas de maneira mais homogênea, então algo precisou ter acontecido para que essa área ficasse tão desprovida de matéria. Uma das explicações é que, ao longo de bilhões de anos, as galáxias do interior do vazio foram puxadas para regiões mais densas, deixando esse imenso buraco para trás. Outra teoria mais ousada sugere que esses vazios podem ser cicatrizes cósmicas de eventos desconhecidos, quem sabe até marcas de interações com outras realidades. Seja qual for a explicação, o Bootes Void nos lembra de que o universo ainda guarda segredos imensos.
Mas enquanto algumas regiões parecem desoladas, outras estão repletas de potencial para o futuro da humanidade. Explorar o espaço sempre foi um sonho distante, mas estamos cada vez mais próximos de torná-lo realidade. Com novas tecnologias e missões audaciosas sendo planejadas, a colonização da Lua e de Marte pode estar mais perto do que imaginamos. A humanidade sempre olhou para o céu com um misto de fascínio e ambição. Durante séculos, exploramos a Terra, cruzamos oceanos e escalamos montanhas, mas agora, o próximo grande passo é o espaço. A ideia de viver em outros planetas já foi ficção científica, mas hoje está no centro dos planos de agências espaciais como a NASA, a ESA e empresas privadas como a SpaceX. A colonização da Lua e de Marte não é mais uma questão de se, mas de quando. A tecnologia para estabelecer bases fora da Terra está avançando rapidamente, e as primeiras missões tripuladas para esses destinos podem acontecer ainda nesta geração. A Lua será a porta de entrada para a colonização espacial. Projetos como o programa Artemis, da NASA, prevêem o envio de astronautas para construir uma base lunar permanente. Isso permitirá a mineração de recursos e servirá como um ponto intermediário para viagens mais longas. Marte, por sua vez, é um desafio ainda maior, mas a SpaceX já trabalha para torná-lo um segundo lar para a humanidade. O foguete Starship foi projetado para transportar grandes cargas e passageiros, e Elon Musk afirma que dentro de algumas décadas poderemos ver as primeiras colônias se estabelecendo no planeta vermelho. A exploração espacial não se resume apenas à sobrevivência da humanidade. Expandir nossos horizontes significa descobrir novas formas de energia, desenvolver tecnologias revolucionárias e até encontrar evidências de vida além da Terra. Cada avanço nos aproxima de um futuro onde o universo não será apenas um mistério distante, mas um novo lar a ser explorado. Diante de tudo o que aprendemos sobre o cosmos, surge uma pergunta inevitável. Se temos a chance de desbravar o desconhecido, por que continuar presos a um só planeta? Diante de tudo o que acabamos de explorar, surge uma pergunta inevitável. O quanto realmente sabemos sobre o universo? A cada nova descoberta, percebemos que o espaço é ainda mais misterioso e imprevisível do que imaginávamos. Estruturas colossais que não deveriam existir, planetas que parecem saídos de um pesadelo, buracos negros que desafiam as leis da física e sinais cósmicos que podem carregar mensagens ocultas. Tudo isso faz parte de um quebra-cabeça cósmico que estamos apenas começando a montar. Mas agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa informação? Vai continuar vendo o universo como apenas um pano de fundo para nossas vidas na Terra? Ou vai encarar o fato de que somos apenas uma fração minúscula de algo imensamente maior? O espaço não é apenas um conceito distante. Ele é nosso lar em uma escala infinita, e entender seus mistérios pode transformar completamente a maneira como enxergamos a vida, o tempo e o próprio significado da existência. Se esse conteúdo te fez refletir, imagine o que mais você pode descobrir. Não pare por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue explorando as curiosidades mais impressionantes sobre o universo. Afinal, o que aprendemos hoje pode ser apenas o começo de uma jornada sem fim pelo desconhecido. O que mais está lá fora, esperando para ser descoberto?